Amém, queridos irmãos. As crianças podem ir para a Rede Kids. Em nome de Jesus, convido a amada igreja a abrir a Bíblia juntamente comigo em Jonas, capítulo 4, versículo 1. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Irmãos, tomem assento na presença do Senhor. O Senhor está aqui. Graças a Deus. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aí, amém, irmãos? Irmãos queridos, muitas vezes nós assistimos a um filme ou uma série e nós não sabemos muito bem como termina, e às vezes nós perseveramos naquele filme, naquela série, para ver o desfecho, para ver como aquela história irá terminar, mas muitas vezes termina de uma forma frustrante para nós, porque nós gostaríamos de ver se aquele bandido foi realmente, justiçado, se ele morreu, ou o que aconteceu com ele, se o mocinho sobreviveu e foi bem-aventurado. Nós gostaríamos de saber, e temos algumas perguntas, e o final muitas vezes fica meio incerto e um pouco frustrante, e algumas vezes você pensa e parece pelo final que dá a entender que o bandido morreu, mas de repente vem uma outra temporada, uma quinta temporada, um novo filme, o 2, o 3 daquela sequência, e o bandido aparece vivo. Vocês já viram isso acontecer? Muitas vezes, irmãos, isso acontece. E o livro de Jonas, no capítulo 4, ele termina mais ou menos assim, de uma forma um pouco frustrante. E eu quero deixar aqui algo para vocês, que Jonas, embora todos os capítulos falem sobre ele, Jonas não é o ator principal, Jonas não é o protagonista nesta história. Existe um outro protagonista, e nós vamos falar um pouco adiante. No capítulo 1 do livro de Jonas, Deus diz a ele: Vai e pregue aos ninivitas, porque a maldade deles subiu até mim. E Jonas não gostava dos ninivitas, então ao invés de ele ir e obedecer e fazer a vontade de Deus, ele pega um navio e vai para Tarsis.
Ele vira as costas para a vontade de Deus e ele vai na direção oposta daquilo que realmente seria a vontade de Deus. E de repente, como muitas vezes acontece também conosco, quando nós estamos fora da vontade de Deus, veio uma grande tempestade e uma turbulência naquele navio, e eles, os marinheiros assustados, acabaram jogando Jonas no mar, porque se reconheceu que o problema daquilo estar acontecendo era Jonas. E então Jonas é comido por um grande peixe, diz a Bíblia Sagrada, mas de dentro da barriga daquele grande peixe, Jonas ora, Jonas clama a Deus, e diz a palavra que o Senhor se compadece de Jonas, e diz a Bíblia, aí já no capítulo 3, que Deus teve misericórdia, e o grande peixe vomitou Jonas na praia. E Deus teve misericórdia, irmãos, porque o peixe tem duas saídas, e diz a Bíblia que o grande peixe vomitou Jonas pela boca, porque de repente poderia ter acontecido uma outra coisa, né? O peixe poderia ter, não vou falar a palavra aqui, Jonas, amém? O grande peixe poderia ter Jonas, os irmãos entenderam, aleluia, mas não, diz a Bíblia que Deus teve misericórdia de Jonas, porque ouviu o clamor de Jonas. Jonas estava errado, irmãos, Jonas estava fazendo a coisa errada, Jonas estava afastado do caminho da vontade de Deus, mas ele clamou e Deus teve misericórdia. E quem aqui pode agradecer a esse Deus das segundas chances? Aleluia! Deus não é apenas o Deus que chama, Deus é o Deus que chama novamente, Deus é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus da segunda oportunidade. E o Senhor, né, diz a Bíblia, teve misericórdia de Jonas, e aquele grande peixe vomitou Jonas na praia, em terra seca. E diz a palavra no capítulo 3 de Jonas, e a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez. Nosso Deus não é apenas o Deus que nos chama, mas é o Deus que realmente, irmãos, nos dá muitas oportunidades e que tem misericórdia de nós. Nosso Deus é um Deus misericordioso e compassivo. Deus nos chama de volta. E o que Jonas fez? Diz a Bíblia que Jonas realmente daí obedeceu ao Senhor, mas ele não ficou feliz com isso. Ele pregou uma palavra contrariado, ele fez a vontade de Deus, mas contrariado. E ele pregou uma mensagem muito curta, tipo assim: ou vocês se arrependem ou vocês queimam. A Bíblia diz literalmente que Jonas falou para os ninivitas: olhe, vou dizer para vocês, arrependam-se dos seus pecados, porque vocês são um povo iníquo, um povo mau, e se vocês não se arrependerem em 40 dias, virá juízo de Deus sobre vocês. E como Deus responde a estes ninivitas? Porque a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que eles ouviram a palavra do profeta Jonas e realmente se arrependeram dos seus pecados. E o texto diz, em Jonas capítulo 3, versículo 10, Jonas capítulo 3, versículo 10, diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O que Deus faz quando as pessoas se arrependem e se convertem dos seus maus caminhos? Quando o pecador se arrepende do seu mau caminho e se volta para Deus, se afastando dos seus pecados, como que Deus responde? Diz o texto aqui, irmãos, que eles se arrependeram e Deus também se arrependeu. Essa palavra aqui, arrependimento, é nachan, que significa mudar de ideia. Deus mudou de ideia, porque eles se arrependeram, Deus se arrependeu, porque eles se arrependeram, Deus, que iria derramar um juízo sobre a vida deles, mudou de ideia e derramou a sua graça, a sua misericórdia, mediante o seu arrependimento. Essa palavra significa, literalmente, mudar de ideia, mas não apenas isso, ela também significa confortar-se. Deus se confortou, e muitas vezes, irmãos, e é isso que acontece com o coração de Deus,
Deus se conforta quando nós nos arrependemos, porque o desejo do coração de Deus não é sentenciar. O desejo do coração de Deus é que ninguém se perca. A Bíblia diz isso no Novo Testamento, que o Senhor, em sua misericórdia, em sua graça, é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, ao contrário, que venham ao conhecimento da verdade, se arrependam e sejam salvos. Deus, então, como um Pai amoroso, Ele deseja salvar. E quando os seus filhos, quando as pessoas, quando o povo se arrepende e se converte dos seus maus caminhos, se voltando para Deus e se afastando dos seus pecados, o coração de Deus fica confortado e Deus muda de ideia. O termo grego para arrependimento é metanoia, e metanoia significa literalmente mudança de mente. Então, quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre arrependimento, está falando de metanoia, que é quando a pessoa está indo para um determinado lado e de repente ela se arrepende dos seus pecados, mas ela não só se arrepende como um remorso, estou arrependido, mas continua indo na mesma direção. Não, o verdadeiro arrependimento implica em conversão. A pessoa se converte, ela converge do caminho para onde ela estava indo, e agora ela começa a fazer o movimento de se afastar dos seus pecados e caminhar na direção de Deus. Isso é metanoia, é um arrependimento genuíno, é uma mudança de mente. E esse povo se arrependeu dos seus pecados, e Deus também se arrependeu. Isso é o que nós vemos na palavra do Senhor. E como Jonas respondeu, irmãos, a esse avivamento, porque avivamento não é o manto, as pessoas receberem um manto e começarem tão somente, faz parte do avivamento, mas tão somente falarem em línguas estranhas, serem cheios do Espírito Santo. Não, meus irmãos, o avivamento significa muitas pessoas se convertendo. Existe e acontece um avivamento quando Deus vem e o Espírito Santo vem sobre uma cidade, e de repente as pessoas começam a se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, e nós vemos conversões em massa, como muitas vezes aconteceu na história da cristandade. E eu acredito, irmãos, como você também deve estar pensando, como que Jonas ficou? O que Jonas sentiu? Será que ele ficou feliz, irmãos? Falando de mim, eu ficaria muito feliz como pregador, se eu pregasse a palavra de Deus, assim como Jonas também era um pregador, e eu pregasse a palavra de Deus, e todos vocês aqui se convertessem, se arrependessem dos seus pecados, e se aproximassem do Senhor. É tão alegre e feliz aqueles cultos, quando nós vemos muitas pessoas aceitando Jesus como Senhor. Imagine um avivamento na cidade, um avivamento no estado, um avivamento nacional, de muitas pessoas se convertendo, entregando a vida para Jesus, a vida para Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas, e eu ficaria muito feliz, irmãos. Eu acredito que seria talvez o dia mais feliz da minha vida, mas Jonas não ficou feliz. A Bíblia diz, em Jonas capítulo 4, versículo 1, diz assim o texto sagrado: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Essa palavra aqui, irado, é porque ele ficou realmente indignado. O original fala isso, ele ficou revoltado, ele ficou indignado, ele ficou pensando assim: Senhor, estes pecadores, o Senhor vai fazer misericórdia, o Senhor vai abençoá-los, o Senhor vai fazer isso não está certo, isto é injusto, eu não aceito isso. E ele ficou indignado com a vontade de Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que ao invés de ele ficar muito feliz, ele ficou irado. E no versículo 2 diz que ele orou. E quantas vezes, irmãos, nós fazemos alguns tipos de orações a Deus com ira, orações parecidas com essas, orações carnais. E ele orou dessa maneira, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Quando eu estava ainda na minha casa, não foi isso que eu disse? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
Jonas, então, irmãos, conhecia a Deus. Já no Antigo Testamento, nós vemos aqui a manifestação do coração, do caráter e da graça de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus diferente no Novo Testamento, não. Deus sempre foi gracioso, Deus é o mesmo. Diz a palavra do Senhor que nele não há mudança e nem sombra de variação. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, Deus, não mudo. Deus é o mesmo, e Deus queria exercer a sua graça e a sua misericórdia. Diz a palavra, pois eu sabia, e ele conhecia a Deus. Esse profeta tinha um relacionamento com Deus, e ele conhecia a Deus. Por isso que ele fugiu para Tarsis, porque ele não queria que aquelas pessoas se arrependessem e fossem salvas, porque ele sabia. Aí ele diz no versículo 3, peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas está clamando contra os atributos mais lindos de Deus. Nós temos um Deus, irmãos, que é clemente, é misericordioso, é gracioso, é tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Mas Jonas está murmurando contra esse atributo lindo de Deus. E assim muitas vezes somos nós. Eu gosto quando Deus aplica a sua graça e a sua misericórdia sobre mim, mas não gosto quando Ele aplica a sua graça, a sua benignidade, a sua misericórdia sobre outras pessoas. E às vezes nós crentes, irmãos, temos esse tipo de coração. Às vezes nós passamos e a nossa boca denuncia, e olhamos para pessoas e murmuramos contra pessoas, e dizemos, essa pessoa aí aprontou comigo, essa pessoa me abandonou, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Ou às vezes simplesmente você implica com alguém, você não gosta da cara de alguém, do jeito de alguém, e talvez você passe e veja alguém na rua e diga assim, aquele nojento. Diga misericórdia, irmãos, acho que isso aí não acontece aqui, né? Graças a Deus, aleluia. Aquele lá, e palavras. E às vezes a gente tem, né, o desejo de que Deus não abençoasse essas pessoas. E essa palavra revela muito, irmãos, porque nós olhamos para Jonas e pensamos, não, como que Jonas fez isso? Como que Jonas estava fazendo isso? E a gente pode pensar, mas tem muito drama nessa história, como Jonas é dramático. E a gente olha para Jonas, mas nós não nos colocamos muitas vezes no lugar de Jonas e não fazemos a aplicação para as nossas próprias vidas. Mas eu quero dizer para vocês, tinha uma história. Nínive, que é a capital da Assíria, e os ninivitas, eles eram um povo muito perverso. Quando eles dominavam outro povo, quando eles conquistavam uma outra nação, eles entravam ali, matavam as crianças, estrupavam as mulheres, escravizavam e torturavam os homens. E é possível, irmãos, ou melhor, muito provável que isso tenha acontecido talvez com os pais de Jonas, talvez com os avós de Jonas, nós não sabemos, a história não conta, mas a verdade é essa, eles eram esse tipo de povo que estavam afundados nesse tipo de pecado. Então, existe uma história, e aí quando nós conhecemos a história, a gente alivia um pouco para o lado de Jonas, porque às vezes, irmãos, quando a gente é maltratado ou acontece algo conosco, nós também às vezes ficamos irados contra essas pessoas, e somos tardios em liberar o perdão, somos tardios em exercer misericórdia, e às vezes falamos assim, mas irmão, nós precisamos seguir Jesus como caminho para as nossas vidas. Não, Jesus é Jesus, Jesus é Deus, eu sou homem, eu sou de carne e osso, e não olhamos, por exemplo, para o exemplo de Estevão. Estevão, por causa da fé, por causa do amor, por causa do evangelho, estava sendo apedrejado, e diz a palavra que ele foi o primeiro mártir da igreja, e ele morreu ali por apedrejamento, levando pedradas. E eu às vezes fico imaginando as dores de Estevão, levando aquelas pedradas no rosto, na cabeça, no corpo, sendo apedrejado até a morte. E diz a palavra do Senhor que ele disse, ele clamou, irmãos, graça é isso,
Graça a Estevão sendo apedrejado, mas dizendo: Pai, não lhes impute este pecado. E diz a Bíblia que Estevão olhou para os céus e viu os céus abertos e o Filho do homem, Jesus Cristo, em pé à direita do trono. Jesus se colocou em pé para receber este jovem que ali na juventude entregou a sua vida, irmãos, por causa do Evangelho, mas Jesus se colocou em pé à direita do Pai para receber este jovem. E às vezes nós ficamos como Jonas: não, Senhor, eu sei que tu ias fazer isso, então está tudo errado, isso é injusto, isso não está certo. E às vezes também nas nossas vidas, irmãos, nós fazemos isso, mas nós precisamos nos lembrar que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais nos céus, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Do mesmo jeito, Senhor, que eu perdoo, me perdoe, Pai amado. E quando nós abrimos mão, meus irmãos, da justiça divina, e reivindicamos a nossa própria justiça, muitas vezes nós perdemos a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. É possível, irmãos, e aqui nós aprendemos isso com esse texto de Jonas, que é possível fazer a vontade de Deus sem o coração de Deus. Jonas fez a vontade de Deus, mas ele não fez a vontade de Deus com o coração de Deus. Deus tinha amor, Jonas tinha ódio. É possível fazer a vontade de Deus sem a motivação de Deus. É possível fazer a vontade de Deus com a motivação, com os motivos errados. E isso acontece nas nossas vidas de várias formas, várias maneiras pode acontecer nas nossas vidas. Eu vou fazer isso porque o Senhor me disse para fazer, mas eu não vou gostar. E fazemos as coisas muitas vezes dessa maneira, irmãos, como por exemplo os dízimos e as ofertas. Às vezes nós agimos por interesse. E na questão dos dízimos e das ofertas, a Bíblia é muito clara. A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, a motivação de Deus, pela qual Deus deu a maior oferta e o maior dízimo e a maior primícia, que foi o seu Filho primogênito, Ele entregou por nós, Ele deu tudo por nós na cruz do Calvário para nos salvar, irmãos. A maior motivação de Deus, a motivação pela qual Jesus veio e deu a vida por nós na cruz do Calvário, é o amor. E Deus está falando para nós ali: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Com qual motivação? Para quê? Qual é o para quê, Senhor? Para que haja mantimento na minha casa. E quando nós compreendemos isto, irmãos, nós ressignificamos o nosso trabalho. Tudo é ressignificado, a nossa vida fica mais espiritual, porque o nosso trabalho também busca prioritariamente o reino e o propósito de Deus. Quando eu levanto cedo e vou dormir tarde, e trabalho e labuto para ter o pão de cada dia, irmãos, a minha primeira motivação é estar alinhado com o coração do meu Deus, pelo qual Ele veio e morreu na cruz do Calvário, e eu quero ajudar na obra, eu quero promover o reino de Deus. Então a primeira coisa é essa. E aí nós fazemos isso de que maneira, irmãos? Com alegria, porque a palavra do Senhor diz assim, irmãos, na continuação do texto: e então façam prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não vou derramar sobre vocês uma bênção da qual lhes advém a maior abastança. E muitas vezes a pessoa fica pensando nisso: Deus, se eu der o dízimo, Deus vai derramar sobre mim, vai repreender o devorador, vai abrir as janelas dos céus e vai me dar maior abastança. E isso é verdade, irmãos, mas colocamos nisso a nossa motivação, e isso está errado. Porque o que Deus está pedindo para nós fazermos é sermos semelhantes a Ele. Ele está dizendo assim: faça prova de mim, se eu não vou amar vocês também,
se eu não vou abençoar a casa de vocês também, se eu não vou suprir a casa de vocês também, se eu não amo vocês, vocês me amam, vocês cuidam do mantimento da minha casa, vocês estão envolvidos com o meu reino, eu estou envolvido com vocês, eu sou um Deus fiel, um Deus que trago provisão e sustento para vocês. E essa é a motivação correta, a motivação de amor, porque, meus irmãos, está escrito: não traga a tua oferta, se você a trouxer por necessidade ou por obrigação. Eu vou fazer porque Deus mandou, porque é obrigado. Não, Deus se agrada do que dá com alegria, daquele que entendeu o princípio espiritual e faz isso com toda alegria. Esse será abençoado, irmãos. Quando Deus diz: perdoe, Senhor, eu perdoo, mas vou perdoar porque o Senhor está mandando, mas eu não esqueço o que essas pessoas fizeram, eu não vou esquecer o que essas pessoas fizeram. Será que a gente está fazendo com a motivação correta, irmãos? Será que o nosso coração magoado, que fica remoendo, que fica restaurando muitas vezes, trazendo à tona muitas vezes, renovando a questão muitas vezes, será que esse nosso coração está alinhado com o coração de Deus? Porque a palavra do Senhor diz que quando Deus perdoa, Deus lança no mar do esquecimento, Deus esquece, e Deus não olha mais para aquela ofensa, acabou, está perdoado. Mas muitas vezes a pessoa diz que perdoou lá, mas daí de repente fica renovando a questão. Lembra aquela vez, você não mudou, isso e aquilo, lembra lá em 1975, diga misericórdia, irmãos. E a pessoa fica renovando a questão, e ela fica sofrendo aquela ofensa, mas Deus quer nos libertar, Deus quer que nós tenhamos o poder de amar, orar e sermos misericordiosos para com aqueles que nos ofendem, nos perseguem, nos maltratam. Então, nesse texto nós aprendemos que é possível fazer a vontade de Deus sem o coração de Deus. Jonas capítulo 4, versículo 5 diz assim: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Esse crente, irmãos, esse homem de Deus, ele se afastou, ele foi para o oriente, ele se afastou e ele sentou lá olhando para a cidade. E ele ainda estava com esperança de que Deus viesse pesar a mão sobre os ninivitas. Ele ficou lá olhando, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha a amargura, irmãos, olha o rancor, olhando para a cidade, perdendo tempo, e às vezes você fica remoendo, às vezes você fica levando aquela pessoa, o teu desafeto para a tua casa, e lá da tua casa, você fica no teu coração, olhando para a casa dela, tentando ver o que vai acontecer. Diga para o irmão que está do teu lado: esqueça, meu irmão, entregue para Deus, perdoe, aleluia, siga em frente, o melhor de Deus na sua vida está por vir, faça a obra de Deus, faça a vontade de Deus, ame as pessoas, aleluia. E é interessante aqui, irmãos, porque Jonas foi para o oriente, para o leste, para o oriente. E o leste, o oriente na Bíblia, ele é um tipo bíblico, uma figura, que fala de pessoas que estão se afastando, pessoas que estão, por exemplo, se afastando da igreja, se afastando da vontade de Deus, se afastando da palavra de Deus, que estão se afastando dos irmãos, que estão apostatando da fé. Geralmente, irmãos, quando a Bíblia fala e foi para o leste, é alguém que emprega uma viagem para longe de Deus, ou para o exílio, ou para a escravidão, ou para o exílio, que é o isolamento, o ostracismo, ficar sozinho, ficar na minha, não quero mais saber, não quero mais comungar, não quero mais estar com eles, ou para a escravidão do pecado. E existem alguns textos que mostram isso. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz assim: e expulso, aqui Adão, Adão, e expulso o homem, colocou querubins, aonde? Ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
Gênesis capítulo 4, versículo 16 diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, foi para o leste, foi para o oriente, foi para longe, virou as costas para Deus, alguém que está virando as costas para Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 11 a 13, aqui conta aquela história de Abraão e Ló. Ló escolheu ir para o oriente. Para onde quis ir Ló? Para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, irmãos, era um lugar bom? Sodoma e Gomorra era um lugar de pecado. E é uma figura bíblica também que fala sobre se afastar de Deus e ir para o pecado, ir para o mundo. E ele escolheu se afastar de Deus e ir para o leste, ir para Sodoma e Gomorra, ir para o pecado, ir para o mundo. Ezequiel capítulo 8, versículo 16 e 17, esse eu quero ler junto com os irmãos. Ezequiel capítulo 8, versículo 16 a 17, diz assim o texto sagrado: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. Perceba bem essa imagem, de dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, adoravam Rã, adoravam o sol, virados para o oriente, de costas para Deus, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, ou fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. E o que Jonas fez, irmãos? O profeta que não obedeceu, pegou o navio, mas que depois obedeceu, mas obedeceu contra a vontade, obedeceu com a motivação errada. O que fez Jonas? Para onde ele foi? Ele foi para o oriente, ele virou as costas para Deus, o que mostra, irmãos, que é possível alguém reivindicar Deus, mas viver de costas para Ele. Jonas estava de costas para Deus, porque ele não estava buscando de fato a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós reivindicamos Deus, mas estamos de costas para Deus. E com muito pesar eu digo que é comum vermos isso na igreja nos nossos dias. Há pessoas que dizem: Jesus é o meu Salvador, eu creio, eu aceitei Jesus e Ele é o meu Salvador, mas não o reconhecem como Senhor. Deus nos deu neste ano, com muita clareza, um fio nuclear: Jesus, Senhor da minha vida. Jesus é o meu Salvador, Ele é o meu Salvador, mas estão de costas para Ele, porque não o reconhecem como Senhor. Eu quero que Ele faça o que eu quero que Ele faça, e eu estou orando, mas vou virar as costas e vou fazer o que eu quiser. A vida é minha, o controle da minha vida é meu, e eu sirvo a Deus do meu jeito, eu faço o que eu quiser, não o que está na palavra de Deus. Um dia, as pessoas vão dizer: mas Senhor, em seu nome nós não expulsamos demônios, em seu nome nós não oramos e curamos os enfermos, em seu nome nós não fizemos obras, em seu nome nós não estávamos lá na igreja, em seu nome nós não fizemos e falamos tantas coisas, Senhor. E o Senhor vai dizer, irmãos: apartai-vos de mim, malditos, todos que praticais iniquidade, não vos conheço. Vocês clamavam, vocês falavam, vocês diziam, vocês até faziam, mas o coração de vocês estava longe de mim. A palavra do Senhor diz isso. Este povo me honra com os lábios, este povo reivindica, este povo clama com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
clama a Deus com os lábios, mas vive de costas para Ele, vive de costas para a vontade dEle. Não, Senhor, se a Tua vontade traz algum sacrifício para a minha vida, então eu não quero. Eu quero fazer a minha vontade, Senhor. Eu quero que a minha vontade seja feita, Senhor, não a Tua. Seja feita, Senhor, a minha vontade, assim na terra como no céu. Diga misericórdia, irmãos. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar: Senhor, meu Deus, meu Rei, Jesus, seja o Senhor da minha vida, me revele a Tua vontade, Pai, para que eu Te obedeça, para que a Tua vontade se cumpra e o Teu propósito se cumpra na minha vida, e eu faça aqui, durante esse curto tempo da minha existência e da minha jornada terrena, eu cumpra e faça e obedeça a Tua vontade. Então, meu Deus, venha o Teu reino, mostra-me a Tua vontade, revela-me a Tua vontade, para que eu Te obedeça assim na terra como nos céus. Clamam a mim, reivindicam, mas estão de costas para mim. Mas a boa notícia, irmãos, é a mesma notícia que Jonas proclama: eu sei que o Senhor é misericordioso, gracioso, longânimo, tardio em irar-se e pronto em amar. Essa é a boa notícia. Se você está caminhando nessa direção, basta você se arrepender dos seus pecados, basta você se converter, se afastar dos seus pecados, se voltar para Deus, basta você se virar para Deus, porque nós servimos a um Deus que é longânimo, que é misericordioso, que é compassivo e gracioso, que é tardio em irar-se e pronto em perdoar e amar. Esse é o nosso Deus. Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia! Mas Jonas estava como um bebê, porque tem muita emoção aqui, irmãos, tem muito drama aqui. A gente vê que Jonas é um pouco dramático, e ele estava que nem um bebê, né? Mas graças a Deus não tem nenhum bebê espiritual aqui, né? Nenhum bebezão. Mas ele estava assim, magoado, com os sentimentos feridos, revoltado, irado, e ele estava desconfortável, com o sol na cabeça, cozinhando a cabeça dele, aquele sol. E aí, irmãos, nós vemos que Deus proveu 3 coisas na vida de Jonas. Primeira coisa, salvação. Veio um peixe e vomitou na praia e ele foi salvo. Deus proveu salvação. Aí em Jonas capítulo 4, versículo 6 diz assim, irmãos: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Então, primeiro, salvação, né? Ele foi salvo. Depois, Deus proveu uma planta e ele ficou muito feliz. E quando a Bíblia diz aqui, irmãos, que ele ficou feliz, não é, no original aqui, irmãos, não é feliz assim, tipo, achei 50 pila no bolso da calça, peguei a calça, estava lá no guarda-roupa, botei a mão, 50 pila, fiquei feliz. Não, não, irmãos, é muito feliz. Ele ficou muito feliz, ele ficou com uma alegria esfuziante, radiante, ele ficou muito alegre, muito feliz, porque Deus o livrou do seu desconforto na vida, porque Deus o abençoou. Então Deus me salvou, eu vim para a casa do Senhor, agora Deus me abençoou, Deus me livrou do meu desconforto na vida, e eu fiquei muito feliz, porque Deus está me abençoando, porque Deus fez algo por mim. Mas ele não ficou feliz porque aqueles pecadores haviam se arrependido e estavam sendo salvos. Ele ficou feliz pelo que Deus fez por ele, porque Deus o livrou do seu desconforto, Deus o livrou do seu problema. Ele ficou feliz por causa disso. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda era tudo sobre Jonas e nada sobre Deus. E muitas vezes
Nós ficamos frustrados com a história da nossa vida, quando nós imaginamos que é tudo sobre nós, e aí nós ficamos frustrados. Mas aqui, lembra que eu falei no começo da história, tem uma outra pessoa, que é o artista principal, que é o verdadeiro protagonista, e o verdadeiro protagonista é Deus, aleluia! E quando nós entendemos que é tudo sobre Ele, que não é sobre nós, mas é sobre Ele, aí sim, aí você fica feliz e você passa a buscar verdadeiramente a vontade de Deus, porque está escrito, irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, o vosso culto racional, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, e como filhos amados, verdadeiramente nós desejamos trazer alegria ao coração do Pai, como um filho amado, como um filho querido. Pai, qual é a tua vontade, qual é o teu querer? Eu quero gerar alegria ao teu coração, porque eu sei que a tua vontade, ó Deus, é boa, perfeita e agradável. A tua vontade, qual é, Senhor? Eu quero salvar. Porque essas pessoas não entendem, essas pessoas são cegas, eles são pecadores, eles são invejosos, eles maquinam o mal, eles são iníquos, mas eles não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, e eu preciso salvá-los, eu preciso abençoá-los, e muitas vezes, irmãos, porque nós temos implicância ou não vamos com a cara de alguém, nós não atravessamos a rua para falar de Jesus para o nosso vizinho, para essa pessoa. Ah não, para esse aí, misericórdia, que vá para o inferno. Diga misericórdia, irmãos. Mas quando nós nos alinhamos com o coração de Deus, irmãos, verdadeiramente, é uma libertação, porque a vontade do Senhor é maravilhosa, embora muitas vezes nós não compreendamos os desígnios de Deus, não compreendamos a princípio a vontade de Deus, mas um dia tudo será esclarecido, e um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Jonas estava aqui dessa maneira, irmãos, e ele se alegrou muito, porque o Senhor abençoou. Ah, Deus me abençoou, que alegria, oh glória, Deus fez um milagre, irmãos, aleluia. E é bom, né, irmãos, é bom contar milagre, é bom testemunhar dos milagres, das bênçãos de Deus na nossa vida. Deus então proveu uma outra coisa, irmãos. Deus trouxe salvação, Deus trouxe provisão, mas o Senhor Jesus é um bom professor, e às vezes Deus permite vir uma situação difícil nas nossas vidas para nos aperfeiçoar, para nos levar para um outro nível na sua presença. A Bíblia diz: bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram. Mas a gente não gosta das lições de Deus, nós queremos ir direto para a bênção. Jonas não gostava das lições de Deus, Jonas não queria saber das lições de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, quando nós começamos a nos sentir confortáveis, quando começamos a nos acomodar, Deus muitas vezes provê que nós venhamos passar por alguma situação nas nossas vidas para trazer um avivamento. Deus tem um jeito de expandir a nossa fé, para que nós venhamos confiar nele. Quando começamos a nos sentir confortável, Deus tem um jeito de expandir a nossa fé. Na verdade, irmãos, a Bíblia Sagrada diz assim, infelizmente, e isso é uma falta de sabedoria, diz assim: no aperto me buscarão. Diga misericórdia. Diga para o irmão que está do teu lado: isso é falta de sabedoria, irmão. É falta de sabedoria, irmão. Falta de sabedoria. Começa a ficar acomodado, começa a ficar tranquilo. O que diz, irmãos, a ministração da Santa Ceia, quando a gente vem à casa do Senhor e a gente faz a ministração da ceia? Examine-se o homem a si mesmo, para não ser condenado com o mundo. Examine-se, julgue-se a si mesmo, porque quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor
para não sermos condenados com o mundo. Mas precisava, irmãos? Pergunte para o irmão aí, precisava? Não precisava, não precisava, muitas vezes. Mas o Senhor nos abençoa também com estas coisas. Na verdade, no aperto me buscarão, diz a palavra do Senhor. Então, o que Deus fez? Deus proveu uma terceira coisa. Deus proveu salvação, Deus proveu uma bênção para livrá-lo do desconforto, e Deus proveu um verme. Jonas capítulo 4, versículos 7 e 8, os irmãos podem me acompanhar aqui. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Autopiedade, bebezão, dramático. E aí, irmãos, eu acho interessante porque o Senhor detalha as emoções de Jonas, e muitas vezes nós podemos aplicar a nós aqui e nos identificarmos. Ora está bem, ora está mal, ora adora a Deus fervorosamente e anela o Senhor, ora está questionando, ora está feliz, ora está zangado. Nós podemos ser assim às vezes. E os estudiosos, eles estudaram o Jonas histórico e as suas manifestações emocionais e compararam com as pessoas dos dias de hoje. Veja se você se identifica, irmãos. Jonas tem 3 tipos aqui de manifestações emocionais diante das circunstâncias e da vida. Primeiro, mudança de humor, variando de obediência corajosa a insatisfação e raiva extrema, frustração latente e necessidade de controle. Já viu isso, irmãos? Eu acredito que, já passei um pouco dessa fase, mas no passado, isso acontecia muito comigo. E às vezes a gente reivindica o controle, Não, a vida é minha, eu faço o que eu quero, se eu quiser eu faço, se eu não quero eu não faço, e quero ver quem que vai me fazer eu fazer. Meus irmãos amados. 2, tinha tendência de se achar superior, focando em sua própria justiça, e queria que Deus e os outros operassem em seus parâmetros. Não, a minha justiça, não, isso aí, e o que eu acho é isso aí que está certo, e Deus e os outros têm que operar nos meus parâmetros, é do meu jeito. 3, ele tinha sentimentos depressivos, que se manifestavam através de esgotamento, tristeza, raiva e desesperança. Uma hora o bicho estava cheio de fé, uma hora estava, eu quero morrer, vou para minha cama. E como que Jonas termina, irmãos? E aí que a gente fica meio frustrado, porque a história simplesmente acaba. Sim, mas Deus, eu queria mais, o que aconteceu? Ele se arrependeu, ele voltou para a igreja, ele te amou, ele se dedicou à tua obra dali para frente. O que deu, o que aconteceu? E o texto não fala. E muitas vezes, irmãos, se nós também formos o centro, e se as coisas forem sobre nós acharmos que é sobre mim e não sobre Deus, muitas vezes você pode ficar frustrado com a história também. Mas Deus tem um final, e Deus tem a última palavra nessa história, e a Bíblia diz ali em Jonas, gostaria que os irmãos acompanhassem aqui comigo, Jonas 4, do versículo 9 ao 11, diz assim o texto sagrado, irmãos: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, olha o que ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. O bicho estava racionalizando com Deus. Sim, é razoável, eu estou irado e estou rebeliado, e
está certo, e a minha ira está certa, porque a minha bênção aqui, agora perdi a minha bênção, e o Senhor tirou a minha bênção, a bênção que o Senhor me deu, o Senhor tirou, e eu estou revoltado, e eu estou revoltado até a morte. E aí a gente fica pensando, depressão é de hoje, né, irmãos? Não é de hoje, já tinha naquela época. Diga misericórdia. E o Senhor está conversando com Jonas: é razoável essa tua tristeza por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor, qual é a tua vontade, Pai? Me use. Eu quero vir no culto, mas a obra de Deus, servir, isso aí eu vou virar as costas. A vontade de Deus, não quero mais isso para a minha vida. Diga misericórdia, irmãos. Vamos nos pôr em pé, irmãos. O mais tremendo de tudo, irmãos, é que a história de Jonas aponta para Jesus, e Jesus aponta para Jonas, porque a Bíblia diz: não será dado a vocês outro sinal, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias no ventre da terra, e ao 3º dia ele ressuscitará. Aqui está, disse Jesus, aqui está aquele que é maior do que Jonas. Por que Jesus é maior do que Jonas, irmãos? Porque Jonas virou as costas para Deus. Jonas não quis fazer a vontade de Deus. Jonas se rebelou contra Deus. Quando Jonas fez a vontade de Deus, Jonas fez a vontade de Deus com a motivação errada, com os motivos errados. Mas Jesus veio, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que lhe enviou, e em tudo Jesus foi agradável a Deus, e obedeceu a Deus, e obedeceu ao Senhor, e foi fiel ao Senhor até a morte, e morte de cruz. Jonas não tinha compaixão, amor, não orava, queria que Deus pesasse a mão, queria que Deus o vingasse. Jonas não queria que aquele povo se arrependesse, se convertesse e fosse salvo, irmãos. Jonas ficava com inveja se Deus estava abençoando as outras pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e amou os seus, e amou-os até o fim. Jonas tinha ira contra os pecadores, Jesus amava os pecadores. Jesus buscava os pecadores, Jesus se assentava com os pecadores, Jesus pregava para os pecadores, Jesus morreu na cruz por mim e por você, Jesus morreu na cruz pelos pecadores. Jonas estava sofrendo o juízo de Deus sobre a sua vida, irmãos, a sentença já estava sobre ele, mas ele clamou, e Deus se compadeceu, e Deus o salvou. Mas ele não se compadeceu do próximo, e a Bíblia diz isso, no final da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: se você não perdoar aqueles que lhe ofenderam, meu Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Então que nós possamos ter uma vida semelhante à vida de Jesus, que nós possamos ter uma vida cheia de graça, porque Jesus, enquanto ele estava morrendo na cruz do Calvário, sendo injustiçado, castigado, oprimido e sofrendo, ele olhou para aquelas pessoas que estavam fazendo tudo aquilo contra ele, e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós compreendemos isso, irmãos, é nos dado um poder que eu ficava pensando, meu Deus, como eu ficava tão confuso antigamente. Senhor, como, Senhor? A palavra de Deus diz: orai pelos vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem. Eu ficava, como? Hoje eu entendo, e hoje eu pratico isso, irmão. Que você também possa praticar isso.
Tem tantas pessoas que podem ser salvas por nós, pelas nossas orações, pela nossa vida que manifesta o amor de Deus. Feche os teus olhos, o Senhor está aqui.